Participar da capacitação Movimentando Vidas foi uma experiência transformadora. Cada encontro me fez olhar com mais atenção o papel de gestora, não apenas como quem coordena, mas como alguém que inspira, acolhe e cuida das pessoas. Todos os temas, de alguma forma, mostraram que liderar vai muito além de dar direções. É sobre ouvir com empatia, respeitar as diferenças e criar um ambiente onde cada pessoa se sinta valorizada. Um dos pontos que mais me marcou foi refletir sobre a importância de desconstruir o capacitismo no ambiente de trabalho. Entendi o quanto ainda precisamos aprender e agir para construir espaços verdadeiramente inclusivos e acolhedores. Saí dessa capacitação com o coração cheio de aprendizados e o desejo de ser uma líder mais humana, equilibrada e consciente. Alguém que de verdade possa movimentar vidas. A gente está falando de cuidado, né, com o coração da máquina pública, que são os servidores. Ele é uma referência, né, aqui para a cidade de Ouro Preto e para o estado de Minas Gerais como um todo. Nós já tivemos, inclusive, procuras de outras prefeituras para entender como que é o programa, qual que é a expertise dele, para qual finalidade que eles, né, vem atendendo aqui em Ouro Preto. E nós conseguimos, né, passar e inspirar outras prefeituras. Então, essa gestão prioriza muito esse programa, né? Agradece a iniciativa que foi da saúde ocupacional em apoio com a gerência de recursos humanos. E a gente entende que movimentar vidas, né, é cuidar de Ouro Preto, porque para a gente cuidar de Ouro Preto, primeiro a gente tem que cuidar dos nossos servidores. É impossível não impactar depois de um projeto desse, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Como os temas são bem cuidadosos, bem profundos, você consegue ter um olhar mais atencioso para o seu colega do lado e até para o seu irmão, para a sua família, para o seu amigo e levar isso para a prática. Ver um pouco mais das necessidades do outro, tentar ser um pouco mais sensível às necessidades dos outros. O ponto que me chamou mais atenção, e eu vou falar assim, que me tocou mais, foi na questão de relacionamento interpessoal, principalmente a questão de tratamento de conflitos. Eu tinha uma visão totalmente distorcida disso. Essa visão mudou profundamente. Eu posso dizer que eu era uma pessoa antes e depois do programa, outra pessoa. Eu tinha muitas convicções e aquilo ali, assim, eu praticamente parte do que eu achava que eu era e que eu me entendia como pessoa, aquilo foi desconstruído e aí foi reconstruído naquele momento, né, naqueles momentos. Né, foi meio que trabalhando nas bases mesmo, no alicerce. É um momento em que você decide se você vai continuar com aquele alicerce que você está com aquela estrutura que você tem, ou se você vai permitir aquilo ali ser desfeito. Para mim foi muito profundo, foi maravilhoso. Eu desconhecia, né, que a prefeitura tinha esses acolhimentos, por nunca ter tido oportunidade de utilizá-los. E eu mesmo procurei para mim, né, esses acolhimentos e assim fui muito bem recebido. Tenho muito a agradecer à equipe, psicólogos, assistentes sociais, e foi muito importante, não só para passar isso para minha equipe, como para mim próprio foi muito importante. Naquele momento específico a gente estava tendo uma questão pontual e isso nos ajudou, né? Deu muitos subsídios para que a gente pudesse tratar isso da melhor forma. Então, procurar o caminho certo, orientação, isso foi muito importante, muito positivo. Inclusive, eu coloquei nas minhas avaliações que a gente tinha que ter a versão 2 para nós mesmos, né? Porque o tempo, às vezes as pessoas acham que está perdendo tempo. É a manhã inteira. Gente, dedique. Vai em todos. Eu fui em todos. Coloquei lá na minha sugestão para que tivesse mais tempo, que tivesse a versão 2, né? E assim, é importante porque essa troca, e realmente desligar o telefone, né? No primeiro dia lá, falar, desligar o telefone, o meu não para,
e eu, né, tive o cuidado de desligar para que eu pudesse estar lá para apropriar do que estava sendo passado. Eu aproveito aqui para falar que realmente assim, eu não esperava, eu tenho um longo caminho pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Eu entrei na Prefeitura de Ouro Preto em 1981, tinha 13 anos de idade. Entrei assim, hoje assim, eu me sinto muito amadurecido na Prefeitura. Eu posso falar assim, do meu fundo do coração, eu acho que faltava isso para nós funcionários públicos. Então, assim, é um programa que era assim, ele veio de encontro com os gestores, muitas das vezes coloca o gestor por forma política. Tudo bem, ele forma política muitas das vezes sim, mas esquece também que ele é um ser humano, que ele precisa de ter, qualificar, ele trabalhar com esse profissional. Então, para mim, foi de fundamental, dessa longa trajetória que eu entrei na prefeitura de 1981 anos, tem mais de 40 anos na prefeitura hoje, vejo pela primeira vez, sendo assim, trabalhar diretamente com os gestores, não só de uma secretaria, mas de todas elas, essas intersetorialidade da toda a secretaria, isso me de forma muito satisfatória de ver vocês. Queria também parabenizar também a equipe de saúde ocupacional. Não vou citar nome, porque a gente acaba esquecendo, mas acho que vocês brilharam, acho que vocês fortaleceram mesmo esse trabalho. Eu espero que isso não pare por aqui. Então, foi uma experiência enriquecedora, que eu vou levar tanto para a minha vida pessoal e também pela minha vida profissional. Aproveito também para parabenizar, né, por essa iniciativa que está perpetuando e alcançando vários voos, que mais servidores têm a oportunidade também de participar e vivenciar, né, essa experiência. E participar do Movimentando Vidas, para mim, foi uma experiência altamente significativa, né? Que mudou meu olhar tanto no lado profissional quanto no lado pessoal. E por que isso? Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com as relações dentro do ambiente de trabalho, porque afinal de contas é lá que a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Então eu sempre me preocupei com isso. E o Movimentando Vidas trouxe isso para a gente. Ele desenvolveu nós habilidades específicas para a gente lidar diretamente com as relações interpessoais, que é a coisa mais importante, né, no ambiente de trabalho, para você ter um ambiente de trabalho saudável, respeitoso. Foi essa questão mesmo da humanização, né, em relação a nós servidores e tudo mais, né? Todas as palestras ali, a gente via que tinha um foco, né, voltado para isso, para tentar humanizar o servidor, né, ver o olhar do servidor, né, o que o servidor está precisando, né? E todas as palestras tiveram esse foco aí, para tentar passar informações para essa melhoria, né? Foi um ponto de divisor de águas mesmo, assim, onde eu consigo perceber que antes de Movimentando e a cada encontro, eu fui me reencontrando, né? Encontrando a Williane e renovando o que eu precisava renovar aí na minha vida. E assim, aproveita cada minutinho, se descubram, se redescubram. Foi um tema que abordou a nossa saúde mental. Foi muito impactante, né? Porque ali a gente teve vários depoimentos, né, de outros colegas do quanto que a nossa saúde mental ela é primordial para a gente estar bem, porque a gente trabalha num setor serviço ao público. Nós precisamos, né, dessa nossa saúde mental equilibrada. Chamou atenção o foco que eles tiveram na humanização nas relações de trabalho. Tirou um pouco daquela coisa técnica e fez a gente enxergar a coisa mais humanizada. Às vezes você está com uma situação no ambiente de trabalho que não é uma atitude técnica ali que vai resolver. Às vezes você olhar tem um lado mais humano para o problema, você vai resolver ele com mais leveza. E como foi participar com gestores de secretarias diferentes? Foi maravilhoso, inclusive, ter essa participação com outras secretarias nos trouxe até uma visão geral de como que funcionam os atendimentos nas outras secretarias, né? Porque às vezes a gente está ali naquele trabalho nosso ali e a gente não sabe como que funciona o trabalho dos outros, que também às vezes é árduo e é pesado, né? Então, ter trago essa participação, a gente ouvir as demandas gerais de como que funciona no todo. Percebi a importância de escutar o outro, né? O exercício da escutatória, de você
saber que todos têm desafios, mas a maneira com que conduz, né? Eu entendi a questão de ser leve. Cada um dos setores traz consigo as suas experiências positivas, aquilo que pode ser melhorado, seus relatos. Então, no sentido de ouvir sem pré-julgamentos, foi muito importante para a minha participação. Eu vim aqui, né, para falar sobre como a gerência de recursos humanos precisa fomentar e entende, né, o fomento do programa Movimentando Vidas para os gestores e servidores da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Eu começo, né, falando, né, de uma frase do professor Peter Drucker. Ele dizia que as organizações existem para permitir que pessoas comuns façam coisas extraordinárias. E isso é o Movimentando Vidas dentro do município de Ouro Preto, né? Que incentiva, que contribui para que a nossa organização forme pessoas comprometidas com a saúde, com o bem-estar do servidor, que lá na ponta vai entregar com certeza um serviço melhor para a população, porque ele é orientado para isso e existe essa preocupação, né, de uma gestão eficiente para que o serviço entregue seja mais humano, né, em relação à população. E o Movimentando Vidas vem com esse propósito. E investe em pessoas para fortalecer o cuidado dentro da prefeitura, e esse cuidado se reflete no desenvolvimento humano e institucional. Nós estamos aqui hoje finalizando a 5ª edição do programa Movimentando Vidas, que foi feito para desenvolvimento de gestores. E assim, é um momento de gratidão, de muito agradecimento a todos os atores que participaram com a gente, para a gente concretizar esse evento, né, essa programação toda. A gente contou com a participação do prefeito Ângelo Osvaldo, da Secretaria de Planejamento, da Gerência de Recursos Humanos, da Diretoria de Treinamento e Desenvolvimento, né? A gente desenvolve com muito carinho, a gente tem um apreço muito grande por esse programa, e em especial a todos os gestores que abraçaram essa proposta com a gente, que participaram. Nós, enquanto equipe organizadora do Movimentando Vidas, ao ouvir tantos relatos, tantos feedbacks, é o nosso combustível para a gente seguir traçando esse caminho do Movimentando Vidas. Com isso, finalizamos essa edição, trazendo o nosso olhar para a nossa próxima edição, fazendo com que esse momento chegue para outros servidores, outros gestores, outras pessoas que movimentam a nossa administração pública de Ouro Preto. Então venham com a gente, venha participar e venha fazer a diferença também na vida de cada um de vocês. Se permitam conhecer lugares onde vocês talvez ainda não tenham transitado, mas a partir do momento que vocês transitarem e se permitirem, vocês podem alcançar o mundo lá fora. Venham com a gente.